Olá pessoal, vamos começar o tutorial que se destina a auxiliar vocês a realizar os trabalhos finais para a apresentação dos mapas temáticos da disciplina de cartografia temática. Inicialmente, chamo a atenção para a organização dos arquivos que são necessários para a realização do trabalho. Eu tenho aqui numa pasta no Excel, no Windows, chamada Trabalho Final, que contém a pasta Excel com as planilhas do censo do IBGE, uma pasta RS Município com o arquivo dos municípios do Rio Grande do Sul, outra com os setores censitários do Rio Grande do Sul, a planilha da sinopse do censo e o modelo do mapa final em tamanho A3. Nós vamos começar isso a partir do QGIS, adicionando um arquivo vetorial. Esse arquivo vetorial que será adicionado é o arquivo dos setores censitários. Então, aqui eu vou procurar pelo tipo de arquivo Shapefile, que é o 43SE E250GCCIR, abrir e abrir. Então aqui estão todos os setores censitários do Rio Grande do Sul. Dentre eles, nós vamos usar o seletor por expressão e eu vou colocar aqui na tela uma expressão de consulta que vai usar o critério do nome do município, portanto 2 cliques, igual, únicos, o nome do município em questão, que vai ser, para esse exemplo, Pinhal Grande. 2 cliques. Fica assim a expressão de consulta para a seleção, clica em selecionar, fecha. Então aqui fica selecionado os setores censitários do município de Pinhal Grande. Para separar esse arquivo dos demais setores do Rio Grande do Sul, vou clicar com o botão direito do mouse no nome do arquivo, salvar como. Fundamental lembrar de marcar a opção somente feições selecionadas. No botão de buscar, vou buscar a pasta onde vai ficar esse arquivo, a pasta Trabalho Final, com o nome do município, Pinhal Grande. Salva. E aqui também vou chamar a atenção de um ponto importante, que é definir o sistema de coordenadas para Sirgas 2000 UTM-22S, que é o fuso onde se encontra esse município. Vejam aqui que pelas coordenadas a gente pode ver que o município está no fuso 22, dá um OK. Portanto, ali ficou separado o município de Pinhal Grande. Imediatamente removemos o arquivo de entrada, de maneira que se fique somente os dados necessários ao trabalho. A partir de agora, nós iniciaremos um procedimento novo, que é a configuração do datum do projeto, aqui no canto inferior direito da tela, padronizando para o mesmo datum do arquivo que consta na tela, o Sirgas 2000 UTM-22S. Dá um OK, vejam aqui que as coordenadas estão em UTM, e com isso eu já posso, de imediato, usar a calculadora de campo, que está sendo mostrada aqui com o cursor, para criar um novo campo chamado área HA, de hectare, com um tipo de número decimal e precisão de 3. Nesse campo, nós aplicaremos uma geometria cifrão área, dividindo por 10.000. Esse resultado vai nos informar uma nova coluna na tabela de atributos. Então aqui eu tenho que lembrar de salvar, desabilitar o editor, e lá na tabela de atributos nós vamos visualizar a coluna que contém a área em hectares de cada um dos setores censitários que consta no arquivo. Então, a partir de agora, nós usaremos sempre esse arquivo de base para fazer todas as uniões e salvar os arquivos correspondentes a cada uma das temáticas do trabalho. Para começar o arquivo de elaboração do layout da impressão dos mapas temáticos, nós vamos então adicionar a planilha por meio do botão de adicionar arquivo vetorial, e eu vou buscar a planilha chamada
né, a planilha em formato Microsoft Excel, base de informações setores 2010, Sinopse RS. Abrimos essa planilha e para construir a união entre o arquivo de shapefile e a planilha de dados alfanuméricos, eu devo clicar sobre o arquivo em shapefile e ir em propriedades. Em propriedades nós vamos nas uniões. E nas uniões, no sinal de mais, construir uma nova união a partir dessa planilha que contém a coluna Code Setor. O campo-alvo será a coluna CD Geocode, que é a coluna do banco de dados de atributos do shapefile. Vou escolher nos campos aquele que contém a informação necessária, que está na coluna V014, e também apagar o prefixo do nome de campo personalizado. Então, revisando a planilha, base informações setores 2010, Sinopse RS, o campo Code Setor da planilha unido ao campo-alvo CD Geocode do shapefile. No campo que será unido o V014, que contém a população total por setor censitário. Lá então se encontra a indicação de que a união foi feita, nós damos um OK e na tabela de atributos conferimos a visualização, portanto, que consta ali a coluna que foi unida. Agora é importante que esse arquivo ele seja salvo com um novo nome. Então, vamos lá, salvar com um novo nome. Alocar esse arquivo dentro da pasta com este novo nome, eu vou usar o mesmo nome acrescido da palavra população total. O sistema de referência é o mesmo, então a gente simplesmente dá um OK. Passamos a ter, portanto, o arquivo que contém a população total. A partir daqui eu posso começar a criar a espacialização desse arquivo no modelo de mapa. Para fazer isso, nós vamos usar o gerenciador do compositor de impressão, a partir de um campo específico. Observem que eu estou alterando a partir de um campo, de um modelo específico, o qual vou procurar dentro da pasta que contém o trabalho. Trabalho final, mapa, modelo de mapa final em A3. Abrir e adicionar. Nós vamos adicionar com um novo nome, mapa população. Ok? E no momento que nós adicionamos, o conteúdo que foi trabalhado em aula vem para dentro do programa. Vejam que aqui aparecem duas expressões que estão, uma interrogação e o outro X, porque ele não encontrou a fonte desses arquivos. Isso é coisa para um momento posterior. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é carregar a informação do mapa que eu preciso classificar. Só que para isso, eu tenho que lembrar que aqui no QGIS, eu tenho que classificar essa informação. Então, a primeira coisa que antes de criar o mapa a gente vai fazer é classificar a informação na forma graduada. Com o botão direito do mouse, em propriedades, nós vamos usar um estilo graduado. Esse estilo graduado vai ser graduado a partir da coluna V014, que vai ter uma precisão de 0 casas. Ó, porque a gente está tratando aqui de pessoas. Vou clicar em classificar e será classificado por intervalo igual a os intervalos de população por setores. Aqui eu vou recorrer à visualização da tela para aplicar, sem dar um OK para ver como é que ficou aqui por intervalo igual. Vou testar outros tipos, quebras naturais, por exemplo. Tá? Mudou um pouquinho a distribuição. E também poderia ser quantil. Vamos aplicar, mudou um pouquinho aqui. Então, conforme as diferenças entre os dados, vocês vão escolher entre essas opções, quebras naturais, quantil ou intervalo igual, de maneira que isto possa apresentar variações significativas entre as populações. Que me parece que intervalo igual acaba sendo a que representa aí melhor, porque coloca vários níveis, mostrando todos eles. Então, a partir daqui, a gente pode dar um OK e temos a classificação da população total. Agora sim, retorno ao compositor da impressão.
e maximizamos a visualização para toda a tela. Aqui, então, nós vamos adicionar o novo mapa. Esse novo mapa, na verdade não, aqui nesse caso a gente vai primeiro visualizar o painel de itens. No painel de itens eu vou poder observar o mapa 0. O mapa 0 já está vazio, a gente deschaveia o mapa 0, destrava as camadas e atualiza a pré-visualização. Tá? O que houve? Vamos ver por quê. Desenhar, atualiza. Aqui, agora sim, temos que adicionar. Adicionar o novo mapa. Ele não encontrou correspondência nesse mapa aqui, então vou ter que adicionar um novo mapa sobre ele. Não tem problema. Volta, adiciona um novo mapa. O novo mapa nós temos lá, está aqui. Movimenta ele. E ajusta aqui a escala. 75.000 ficou uma escala muito grande para Pinhal Grande. Eu vou trabalhar então com uma escala menor. Talvez 100.000 seja uma escala. Ainda não é suficiente. 125.000. Aí, 125.000 ficou uma escala adequada. Aqui então, nós vamos ter que trabalhar nas linhas de guia um posicionamento bastante equilibrado, bem no centro. E no preenchimento aqui, vejam que ele está cobrindo a área das notas técnicas. Nós vamos tirar o preenchimento de fundo. Ok. Vou aproveitar aqui que já não há a presença ainda da escala, né, da escala gráfica. Vamos corrigir a escala gráfica. Então, nesse item escala gráfica, nós vamos no item da escala, vamos inverter isso aqui para o fundo, de maneira que eu possa clicar na escala, essa aqui, ou essa aqui, esta aqui. Então vamos excluir esta escala para adicionar uma nova escala proporcional a essa nova visualização. Aqui também, aqui esta escala ela se refere ao mapa 0. Vejam então que ao alterar a escala ali, eu imediatamente estou trabalhando com uma escala de 1 para 125.000, que é esta mesma escala aqui. Aqui na seta para o norte, nessa primeira imagem aqui, nós já vamos buscar ali na fonte da imagem, então nas propriedades da fonte da imagem, né, vamos buscar lá isto, trava aqui, aqui. Vamos lá buscar pastas e corrigir ali. Esperar aqui agora. Tem que esperar uns instantes para que carregue as informações com os símbolos. Aqui então encontramos ali na posição no meio, mais ou menos numa posição que ele estava antes ali, e travamos essa imagem. Agora já se encontra com, né, no mapa 0, voltando ali, a gente vai adicionar o que? Adicionar uma grade, uma nova grade. Tá? Grade 1. Intervalos, como o mapa está em UTM, eu posso testar ali 5.000 por 5.000. Se vocês considerarem que isso está muito denso, que tem muitas, coloquem outra, por exemplo, 10.000 por 10.000. Fica melhor, 10.000 tem menos cruzamentos. E aí no tipo de grade, eu vou colocar o tipo cruz, que é aquele que não polui tanto visualmente aqui o trabalho. Vou tentar fazer um ajuste melhor da posição desse mapa aqui, de maneira que ele fique dentro aqui da figura. Também lembrar que tem uma figura por trás aqui, trava lá. Vamos tentar encontrar ela ali, tirar essa figura daqui. Então, arrastar essa figura para cá, de maneira que não atrapalhe ali a visualização.
E no mapa nós vamos agora, depois de desenhar a grade, desenhar as coordenadas. As coordenadas do lado esquerdo, que são essas, vocês vão ver que elas vão ficar no modo vertical ascendente. A superior se mantém, a da base a gente vai desabilitar e a da direita também vamos desabilitar, de maneira que tenha somente 2 eixos com coordenadas. Mais abaixo ainda nós vamos tirar a precisão da coordenada para 0. Ó, de maneira que não fiquem casas após a vírgula ali. E aumentar para 2 aqui a distância entre a borda. Com isso, fechamos aqui a distribuição da parte do mapa. Clicamos no 0 ali. E aqui também faltou marcar a moldura. Ó. Essa moldura aqui. Então, a gente vai, com isso, garantir que a moldura fique na área ali, que vai ficar abaixo, só para ajeitar aqui o mapa para ele. Deschaveia, ajeita, sai um pouquinho ali, isto, envia para trás, aqui no caso o norte, vamos aqui, opa, volta, na imagem do norte, desbloqueia a imagem do norte, e arrasta. Ó, vamos posicionar melhor aqui para que não fique cobrindo. Muito bem. O que falta? Falta a gente encontrar aqui o símbolo de Pinhal Grande e atualizar a legenda. Então vamos travar aqui tudo aquilo que já foi ajustado. A escala gráfica que contém ali é a numérica, eu vou ter que lembrando que tem que colocar uma nova escala. Então essa escala aqui a gente vai deixar ela nesse espaço aqui. Escala gráfica nova. E a outra escala que ela era a numérica, eu vou trazer para baixo aqui. Bem no meio ali da escala. Essa aqui a gente vai mudar de caixa simples para tracejado no meio. E aí então fica pronta as duas escalas. Escala gráfica e escala numérica que está no formato. Talvez ali, para uma questão de ajuste, posicionar elas um pouco mais para baixo aqui é recomendável. Aí trava as duas. Ok, agora temos que atualizar a legenda. A legenda, por enquanto, que está ali, está vazia. Então a gente vai clicar sobre ela, clicar na legenda, destravar a legenda, clicar sobre a que consta ali e suprimir ela e carregar uma nova. Carregar nova que se refere à população total. Olha lá como é que foi feito. Ó. Botão de mais, carrega uma nova, população total, ok, está ali. Está ali a nova legenda, alinhamos a legenda bem ao centro, editamos ali o campo referente ao título da legenda para somente população total e entre parênteses ponto de habitantes. E vai ficar assim. Vamos alinhar de novo aqui porque estava alinhado pelo tamanho de antes. Trava a legenda. Aqui no mapa de localização do município no Rio Grande do Sul, falta ainda carregar o arquivo lá no QGIS. Então aqui já vamos salvar isso aqui. Salvar esse mapa população lá na pasta, ó, na pasta, área de trabalho, trabalho final, tá lá, população. Esse é o arquivo do projeto do QGIS. Tá? Mapa população, projeto do mapa população. Lá no construtor de mapas, salva, tá ali, tá salvo o projeto. E aqui no QGIS eu vou adicionar, então, um arquivo que contém os municípios. Shapefile. Aqui. Aqui, vamos lá, agora. Só que esse arquivo aqui, ó, ele tem que vir dentro de um novo grupo. Então eu vou adicionar um novo grupo aqui. Esse novo grupo chamado de RS.
e dentro dele vai ficar o arquivo dos municípios do Rio Grande do Sul. Então aqui o que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai, a partir da seleção, classificar o Rio Grande do Sul para que apareça, em vez de símbolo simples, um categorizado com, né, esta expressão de seleção ali. Tá? NM município igual únicos Pinhal Grande. Ok, classifica. Desmarca esse último. No valor do zero é todos os municípios do Rio Grande do Sul. Então esse aqui, sobre a barra da cor, a gente tira a cor dando 0% na opacidade. No outro, vocês coloquem a cor que vocês quiserem. Né? Então, por exemplo, de preferência a cor preta. No preenchimento ali, aqui, ó, vamos voltar aqui para esse aqui. No preenchimento, aqui onde diz ali na espessura da linha, vamos colocar ali 0,15, uma linha bem fina. E uma linha no estilo da linha, né, com uma cor cinza 50%. Ok. Tá? E ok. Aplicamos e com isso nós ficamos então com a divisão de municípios do Rio Grande do Sul, mostrando todos os municípios e em destaque o município de Pinhal Grande. Vou desmarcar a seleção lá, está ali ele, na cor preta, em destaque. Lá no compositor, o que a gente tem que fazer? Primeiro, sobre o item do mapa ali, eu tenho que lembrar de travar a camada. Isso aqui sempre é importante, travar a camada. Ao travar a camada no mapa 0 e chavear o mapa 0, eu posso começar a trabalhar no mapa 1. No mapa 1, então, antes de atualizar a visualização dele, nós vamos aqui tirar a visualização dos demais. Vou tentar atualizar o mapa 1 para ver se ele vai carregar com o mapa do Rio Grande do Sul que está lá. Talvez isso não funcione bem. Ah, destrava a camada, primeiro ali, né? Está lá, ó. Já caiu certinho no lugar, já com as coordenadas em sistema geográfico, tudo pronto. E aí, trava a camada aqui. Travando essas camadas aqui, eu posso chavear o mapa 1, e aí eu não me preocupo mais com essa situação do mapa de localização, tanto quanto vou me preocupar com essa situação do mapa aqui. Para finalizar agora, eu tenho que encontrar na internet o brasão de Pinhal Grande. Então, aqui eu vou procurar no Google. Então, brasão de Pinhal Grande, RS. Possivelmente tenha nas imagens do brasão de Pinhal Grande ali. Ó. Vou procurar uma delas que esteja numa boa nitidez. Ali, Pinhal Grande, salva a imagem. Onde é que eu vou salvar a imagem? Salvar a imagem dentro da pasta do trabalho. Sempre mantendo a organização ali. Download, não, vou botar brasão Pinhal Grande. Está salvo. Já posso fechar aqui e voltar aqui. Então aqui nesse item de imagem, que é o segundo aqui, esse aqui, eu já posso vir aqui e nesse campo aqui que fala na fonte da imagem, buscar a fonte dessa imagem dentro da pasta que contém o trabalho. Trabalho final, brasão Pinhal Grande. E abre. Apareceu ali o brasão, regula um pouquinho mais o tamanho. Aqui posição no meio, né? Tá tudo certinho ali. Trava a imagem. Fechou. Então aqui nós ficamos com o mapa da população total por setor censitário do município de não é faxinal de soturno, esse aqui era o exemplo da aula. Então vamos alterar ali o texto, ó. Sempre destrava ali, deschaveia, do município de Pinhal Grande. RS, trava ali, legenda, população total, notas técnicas seguem as mesmas, escala gráfica, escala numérica, mapa de localização, seta para o norte e brasão do município. Esse mapa aqui está pronto, mapa da população. O que vai acontecer agora? Eu vou salvar esse compositor como um modelo
para garantir que estas configurações que são novas a partir do que foi feito agora, eu tenha para um novo mapa. Então eu vou chamar aqui de modelo, ó, só para atentar que eu estou dentro da pasta do trabalho. Mapa final A3, Pinhal Grande. Só para saber que é diferente do que já tinha ali. Salvou o modelo do mapa final Pinhal Grande e depois de ter tudo feito, revisado, conferido, coordenadas, escala, gráfica, numérica, notas técnicas, tudo certo. Legenda, confere ali, título, não tem erros de português no título, tudo ok. Exportamos para o PDF. Nesse caso aqui, sempre lembrar do caso do imprimir como raster. Desmarcar isso aqui e onde é que vai parar isso aqui? Na pasta do trabalho final, como mapa da população total. Muito bem. População total. Salvou o primeiro mapa ali. Agora, eu já posso lá no QGIS criar o segundo mapa dessa temática demografia. Voltando aqui, na configuração onde nós estávamos aqui, nessa representação, e ao invés de fazer a representação da categorização por população somente, eu já tenho lá, na tabela de atributos, a área e a população. Eu posso, então, pela calculadora de campo, ou indo direto na calculadora de campo, criar um novo campo de número decimal, chamado DEN, de densidade demográfica. 3 casas após a vírgula é mais que suficiente. Nesse novo campo, nós vamos trabalhar com a coluna V014 dividida pela coluna área em hectares e OK. Vejam que ele aparece como em edição, então salva a edição, desabilita o editor, visualiza a tabela de atributos, está lá a representação da densidade demográfica. Fechamos. E aqui, então, agora na graduação, nós vamos alterar o estilo, que não está graduado pelo V14, altero para a coluna densidade demográfica, alterar a cor para não ficar repetindo a mesma cor e classifico. Se eu classificar pelo intervalo igual, eu tenho que tomar o cuidado aqui, ó, de que aqui eu vou ter casas decimais para poder haver o que? Haver diferença, senão não vai aparecer nada aqui. E aqui eu recomendo usar o quantil. Para quê? Para que a gente possa ter a percepção ali. Então, vou trazer aqui a visualização para a camada. Nós temos, então, as densidades maiores nas áreas centrais, na sede do distrito, e nas demais um equilíbrio das densidades entre os intervalos que estão representados aqui. Bom, então aqui eu já tenho uma nova visualização do mapa. Lá no compositor da impressão, né, nós vamos... primeiro, esse mapa aqui está pronto, eu não vou mexer mais nele. Então eu vou fechar. Aqui então, no gerenciador, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir um tipo específico do mapa com base no mapa que acabou de criar o modelo ali. Modelo do mapa do Pinhal Grande. Adiciona como mapa densidade demográfica. Ok. Carregou o quê? Carregou toda a configuração do mapa que tinha antes, mas aqui já carregou a legenda daquele conteúdo. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse mapa aqui. Primeiro, mapa 0, destrava. Destravou o mapa 0, destravou camada, atualizou a pré-visualização, veio o conteúdo do mapa 0. Ok? Aqui, travou a camada, travou o estilo e chaveia o mapa 0. Aqui o resto eu não vou mudar. A legenda, então vou ir lá na legenda. Vou atualizar o que da legenda? População total, na verdade não é população total, a gente vai mudar isso aqui para densidade demográfica. E habitante por barra HA de hectare. E dá um OK. Aqui então, como a legenda ainda está chaveada ali, eu vou deschavear para poder colocar bem no meio, segundo as linhas de guia ali, tentar dar um equilíbrio aqui, aproximado. E aí está pronto, só falta alterar o título.
O título diz mapa da população, a gente vai alterar para mapa da densidade demográfica por setor censitário do município de Pinhal Grande. Chaveia o nome do mapa. Ok, está tudo certo. Vejam que aqui ficou visualizado aqui as divisas dos outros municípios. Isso aqui não tem problema, não é prejudicial, mas se caso isto incomoda alguém, vai lá e desmarca o RS ali. Tá? Não tem problema. No que desmarcou o RS, vai lá no mapa 0, atualiza a pré-visualização, depois, claro, de destravar a camada. Ó, tirou de fora ali as divisas, não teria problema de ficar, não teria problema nenhum. Lembrando de travar sempre a camada e chavear o mapa. Está pronto o segundo mapa, mapa de densidade demográfica. Então o que a gente faz? Salva o projeto, exporta para PDF. Desabilita o imprimir como raster e lá no trabalho o mapa da densidade demográfica. Mapa da densidade demográfica, está lá salvo o mapa da densidade demográfica na pasta do trabalho final. Bem, agora eu preciso voltar aqui, e aqui já dá para fechar o compositor aqui. Fechar a janela do compositor também para ficar com o mapa aqui. Agora o que eu preciso fazer? Adicionar duas novas colunas que vai dar a minha proporção de gênero do item 1. Então essa tabela de atributos aqui eu preciso fazer uma nova união. Então, para fazer uma nova união aqui, eu vou usar o arquivo original. Tá? Então, voltando aqui, esse aqui já não me interessa mais, esse aqui já está pronto. Poderia fazer sobre o mesmo também, nada impede de fazer sobre o mesmo. Lembrando só de não manter a união, de salvar depois da união. Então, eu poderia fazer sobre esse, mas como eu tenho seguido um padrão, vou utilizar o mapa Pinhal Grande original. Propriedades, uniões, a união que já se encontra ali, eu posso abrir ela, ó, eu abri a união e adicionar aqui nesta união dois novos campos, que é o 15 e o 16. E dá um OK, atualizei a união, aplica, OK. Conferindo ali a tabela de atributos, nós temos lá 14, 15 e 16. Muito bem. Então eu vou salvar isso aqui como um novo arquivo. Volto a dizer, isso aqui eu poderia usar esse arquivo para fazer a espacialização. Não vou fazer isso para preservar a originalidade dos dados. Shapefile, ali está o sistema de referência das coordenadas. Pasta trabalho final, mapa Pinhal Grande, gênero. Tá? Pinhal Grande, gênero. Ok. E a partir desse aqui, então, a gente vai fazer a espacialização das variáveis. Primeiro, tirar o fundo, tirar a cor de fundo no estilo. Em preenchimento simples, tirar a cor de fundo. Opacidade total em 0%. Aplica, ok. O que está aparecendo aqui é o de baixo. Tá? Na verdade, ele está assim. Aqui, então, com o botão direito do mouse, propriedades. Nesse caso, a gente não vai mexer em estilo, nós vamos mexer em diagramas. Diagramas. Então, ali no diagramas, nós vamos colocar um diagrama gráfico de torta, cujos atributos que farão parte do gráfico de torta é o V15 e o V16. A gente adiciona eles, altera a cor para que não fique uma cor igual. Tá? Isso é importante. Não deixar cores iguais, para ver o contraste. No tamanho, modifiquem o tamanho de maneira que não fique um tamanho muito grande, por exemplo, 10 aqui. E no posicionamento, dentro do polígono. Feito isso, aplica, está ali o gráfico sobre o mapa que mostra, na forma de um cartograma, a proporção de homens e mulheres. Se vocês quiserem fazer a representação dos valores individuais de cada um, vão lá em propriedades e façam em rótulos, ou rotular, mostrar rótulos para as camadas, por uma expressão
que vai ter no campo e valores o V15, o sinal de concatenação, aspa simples, ponto e vírgula espaço, aspa simples, sinal de concatenação, V16. E ok, e aplica. Observem que vai aparecer então ali nos setores, aqueles que, né, aqui também pode ser feito que esse rótulo ele passe a ficar, né, na posição afastamento, usar todo polígono, forçar para o interior. Deixa eu só ver uma coisa aqui para ver. Tem uma posição aqui que ele fica na prioridade alta. Aplica. Ok, tá? Só que aqui tem algumas coisas que ele não está aparecendo ali. Acho porque o símbolo acabou cobrindo. Tá, mas isso é o de menos. Vamos voltar aqui então para a visualização da camada. E agora, compositor da impressão, para gerar o quê? Gerar com base num compositor específico, que é o mapa do Pinhal Grande modelo, Pinhal Grande ali, adiciona o mapa gênero. Ok? Tá? Apareceu ali o modelo que nós tínhamos antes. Vou atualizar o mapa 0, destravar a camada, atualizar a pré-visualização, veio para cá já o mapa 0, trava a camada e chaveia o mapa. Vou atualizar a legenda. Então a legenda nós vamos, para atualizar essa legenda, desbloquear a legenda, suprimir a legenda da população e adicionar a legenda de Pinhal Grande gênero. Está aqui. E aqui nós vamos editar os dados para escrever aqui, população por gênero, distribuição da população por gênero. Ou só população por gênero, para não ficar muito comprido o tamanho. V15, escrevemos homens, e V16, escrevemos mulheres. Mulheres. Ok. Tá? Bloqueia a legenda, desbloqueia o título do mapa para editar o título do mapa. Mapa da distribuição da população, aqui sim. Distribuição da população aqui tira por setor censitário para encurtar o nome. Município de Pinhal Grande por gênero. Tá? E aí está feito o terceiro mapa. Não vai mudar nada em absoluto do restante. Muda o título, muda a legenda, bloqueia o título. Talvez aqui dê para ajustar a legenda numa posição mais centralizada. Fechou, bloqueia a legenda, salva e exporta para PDF. Ao exportar para PDF, a gente desmarca o imprimir como raster, fecha, e ali em vez de mapa da população total, mapa da população, mapa gênero. Tá. Aí o PDF. Fecha aqui, fecha esse compositor, salvar o projeto e vou fechar o QGIS. Espero que tenha ajudado esse tutorial. Desculpem os atrapalhos que alguns passos ocorreram, mas tenho certeza que vai ajudar bastante todos a fazerem o trabalho até sexta-feira. Um abraço.